Bom dia novamente, irmãos. Nós vamos continuar com a nossa programação, com a mesa redonda. Eu gostaria de, mais uma vez, apresentar quem está aqui conosco. O Tiago Helker, vocês já conheceram, esteve palestrando há pouco. Também Bradley Mills. Cleven está palestrando também. Sobrenome? Souza. E a esposa do Cleven, Renata Souza, vai estar também unindo-se a nós nessa mesa redonda. Nós vamos ter como tema métodos para alcançar as classes mais altas e também as mais intelectuais, ok? E antes de começarmos, eu vou convidar os irmãos a fazermos uma oração. Vamos nos colocar de joelhos e orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agora entregar esse momento em Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo possa ungir a cada um de nós para podermos falar coisas que irão edificar a Tua igreja. Abençoe os ouvintes, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Bom, a primeira pergunta eu gostaria de direcionar ao irmão Bradley. Qual foi a visão de Ellen White sobre a obra médico-missionária? A visão no sentido de filosofia, né? Como é que ela entendia o que era a obra médico-missionária? Giancarlo, bom dia a todos. Eu acho que a gente pensa na palavra visão e missão juntos às vezes, né? Entender qual é o objetivo, né? Para onde a gente quer, o que é a razão de ter a obra médico-missionário, né? Então, qual que era a visão de Ellen White? Na realidade, Ellen White escreveu muito sobre a obra médico-missionário, né? E às vezes a gente até tem um pouco de dificuldade de traduzir essas palavras para o português ou então qualquer outra língua, né? Para entender o que significa realmente a obra médico-missionário, né? Qual é a definição da obra médico-missionário? Então, para entender realmente o que ela pensava sobre a obra médico-missionário, né? Tem pessoas que perguntam, especialmente mais na língua portuguesa ou espanhol, né? A obra médico-missionário é uma obra dos médicos sendo missionários, né? E quando a gente vê na língua original em inglês, não é isso o que ela quer falar. Ela quer falar da obra que a gente usa do ramo da saúde para alcançar as pessoas, né? Usando isso como uma ferramenta de trabalho missionário, né? Então eu gosto até de pensar um pouco quando as pessoas perguntam, tem que ser médico ou então tem que ser enfermeiro, dentista para se envolver na obra médico-missionário? E a resposta que é não. Mas quando a gente pensa na educação, eu considero então uma profissão de saúde como uma ferramenta a mais para poder fazer a obra médico-missionário, mas não é obrigatório. Então, quando eu penso um pouco da visão da Ellen White, eu penso em duas coisas. Duas coisas que ela usou como exemplo que a gente fala muito. Eu acho que todos podiam falar. Uma é uma cunha. Ela diz que a obra médico-missionária é uma cunha. O que é uma cunha? Talvez quem trabalha em madeira podia falar um pouco mais. Né? A gente coloca uma cunha, uma coisa... Quando tem uma brecha pequena, a gente quer enfiar uma coisa nessa brecha para poder aproveitar dessa brecha, manter aberto e fazer algo mais para abrir, né? É uma cunha. Então, ela considerou a obra médico-missionária uma cunha, alguma coisa, uma ferramenta que a gente pode enfiar, uma coisa para entrar, penetrar, talvez, né? E o outro exemplo que ela usa, né, um braço direito. Um exemplo interessante, a gente pensa do braço, né? A maioria das pessoas escrevem com o braço direito, né? A gente depende muito com o braço direito, porém não é a cabeça, né? Não é o coração, não é o cérebro, mas é um elemento que a gente depende muito, a gente utiliza muito, né? Então, na obra médico-missionário,
embora não é o essencial a mensagem de salvação, é uma ferramenta muito útil que a gente pode usar para penetrar regiões que talvez a gente não conseguiria entrar se não fosse, às vezes, pela obra médico-missionário. E tem utilidade, né? Como um braço que serve a gente, traz benefícios reais às pessoas. Ainda aproveitando essa visão, essa metáfora que Ellen White trouxe do braço, é muito interessante a gente pensar que o braço que você tem aí, direito, a maioria das pessoas são destras, foi ele o responsável por alimentar você hoje, né? Algo interessante. Para o corpo, ele é muito essencial. Não só para o corpo entrar em algum lugar, como a Leti colocou, abre portas, mas também para nutrir o corpo. Então a gente percebe que ela relacionou muito a igreja, saúde da igreja, com o envolvimento na obra médico-missionária. Isso é muito importante a gente pensar. Em relação à nomenclatura também, até 1890, a obra médico-missionária era chamada de trabalho benevolente, né? Foi até comentado na palestra de ontem, o benevolent work. E era algo não só relacionado à saúde, mas até cuidado com pobres, em relação a suprir necessidades de viúvas que não tinham nem como rachar lenha, por exemplo. Os jovens, as pessoas leigas da igreja se envolviam, iam nas casas, visitando, vendo as necessidades da pessoa. Enfim, seja qual fosse a necessidade que pudesse ser suprida, isso também abrangia a obra benevolente, né, que ficou depois conhecida como obra médico-missionária, por causa também do sanatório, depois da administração do Kellogg e os associados, que houve um crescimento muito grande e uma repercussão muito grande dessa obra. Então, hoje nós conhecemos só como obra médico-missionária, e no português realmente pode limitar um pouquinho e reduzir, né, a amplitude que isso tem, né? Um outro destaque que talvez nós possamos fazer é que quando você fala em saúde, a gente já pensa em gente doente. Mas você tem também uma saúde preventiva. Só vou trabalhar com quem está no hospital doente? Não. Posso trabalhar de maneira preventiva para as pessoas não adoecerem. Exatamente. E isso é algo que tem interessado o mundo inteiro, né? O mundo secular. Ainda mais na sociedade que nós vivemos, pós-moderna. As pessoas se preocupam muito mais com suas sensações, a sua experiência. Então, muita ênfase é dada em procurar aquilo que faz eu me sentir bem. E, de fato, a obra médico-missionária, os princípios que Deus tem revelado na palavra de Deus e também nos escritos de Ellen White, trazem uma sensação de bem-estar. Os 8 remédios aplicados trazem o bem-estar mais pleno possível, né? Então, é algo que as pessoas têm um olhar para isso. E a gente percebe que as revistas de saúde se multiplicam, as academias vão se multiplicando também. O que a gente precisa ter em mente sempre é que a motivação correta deve ser a restauração, né, da imagem de Deus no homem. Ou seja, voltar ao princípio do que era antes do problema do pecado, que de fato trouxe todas as doenças, todos os problemas, todo o sofrimento, desigualdade social. Então não podemos perder isso de mente, assim, perder isso de vista. Na verdade, ela é um braço de um corpo. O corpo não pode ser nunca esquecido. E algo importante também é que ela é uma obra capaz de alcançar pobres e também ricos. Isso é interessante, ela não restringe, né, pessoas iletradas, pessoas cultas, e a gente tem tido uma experiência interessante até em relação ao trabalho em regiões carentes, pessoas muitas vezes de uma denominação que a sua liderança orienta a pessoa a não atender uma outra denominação, não aceitar conviver com uma pessoa de outra denominação. Pela saúde, a pessoa abre a porta e a pessoa convida para voltar e até para falar sobre Deus. É algo muito interessante isso. Agora, foi mencionado que a obra médico-missionária é o braço direito, uma cunha de penetração, mas só para esclarecer, vocês poderiam falar um pouco, então, o que seria o corpo, para que não se perca de vista e talvez faça com que o braço direito se torne o corpo. O corpo, de fato, são as 3 mensagens angélicas, né? Que é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, em resumo, a ser dado ao mundo, a compreensão de que o domínio próprio, que é a base de uma vida produtiva, e a ciência já tem mostrado isso, pesquisas
na psicologia tem mostrado que você ter domínio próprio, que é a capacidade de fazer o que eu sei que é certo e deixar de fazer o que eu sei que é errado. Porque a medicina já conhece muita coisa em relação às doenças, o que acaba contribuindo com o desenvolvimento de tal doença, o que previne o desenvolvimento de outra doença. A grande dificuldade é pôr em prática isso. Pôr em prática o que é bom e me afastar, me abster completamente do que é ruim. E o Evangelho Eterno dá essa capacidade. Então é algo que é a única solução realmente para os problemas. Porque não basta só conhecer. Hoje nós conhecemos todos os fatores de risco relacionados às doenças cardiovasculares. São as doenças que mais matam no mundo inteiro. Cânceres e assim por diante. Agora, a diferença é conseguir colocar em prática. E no Gálatas 5:22, vemos bem claramente que o domínio próprio é um fruto do Espírito. E até em Atos, num sermão que Paulo faz a Festo, o resumo da fé em Cristo que ele fez é pregar sobre o juízo vindouro, a justiça e o domínio próprio. Resumindo a fé cristã, achei muito interessante essas passagens, mostrando que a base é a capacitação que Deus dá, não só o conhecimento, mas a capacitação para pôr em prática um conhecimento. Okay. E se eu posso falar uma coisa sobre isso, Sim. o corpo, a cabeça, resume numa palavra que é Jesus, né? Você pensa numa coisa, né? Quando você vai conhecer uma pessoa, você lembra do braço da pessoa? Né? A gente lembra o rosto, a gente lembra a personalidade, né? Então, vamos refletir da nossa pessoa, né? Quando a gente vai como igreja, como movimento, o que as pessoas lembram da gente? Se eles lembram que nós somos estranhos, né, na área de saúde ou alimentação, eu digo estranho que é diferente, não estranho de forma negativa, né? Mas se eles lembram, eu lembro dele, ele come diferente, né? Talvez a gente errou, talvez a gente levantou o braço na frente do rosto o tempo todo, né? Mas se eles enxergam o braço, que a gente estende o braço, e aí a gente dá um abraço para eles, mas eles lembram Jesus, aí que nós realmente tivemos êxito, né? Eles vão lembrar o rosto da gente, eles vão lembrar, gente, esse povo é diferente, mas eles têm um amor. Eu vi Jesus verdadeiramente eles têm através. uns braços estranhos ou diferentes, mas têm um rosto muito bonito. Sim, a gente usa esse braço para trazer eles para Cristo, né? Que é a nossa mensagem. Só uma citação de Ellen White no livro Medicina e Salvação, na página 239. Que se relaciona com o que você comentou. A obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho. É o evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Isso é muito interessante. Continua a citação, a grande necessidade desta obra e o mundo está aberto para ela. Deus queira que a importância da obra médico-missionária seja compreendida e que novos campos possam ser imediatamente penetrados. Então a obra do ministério será conforme a ordem do Senhor. Os enfermos serão curados e a pobre e sofredora humanidade será abençoada. Então uma obra, o evangelho praticado, né? A compaixão de Cristo revelada, é Jesus. Tem até uma outra citação que a gente fala que a interpretação do evangelho é a obra médico-missionária, né? Ou a obra médico-missionária é a interpretação do evangelho. Eu acho que nós já entramos até mesmo na pergunta número 2. Talvez tenha algo mais a falar, Cleven, sobre como a obra médico-missionária pode ser útil na proclamação das 3 mensagens angélicas entre as pessoas da classe alta, né? E talvez, além da classe alta, você pode, ou os outros participantes, darem alguns exemplos práticos também de como utilizar a obra médico-missionária, né? Se ela não se limita somente a médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, como nós poderíamos entendê-la, como praticar, né? Perfeito. Eu lembro de 2 exemplos. Um exemplo é de um médico missionário leigo. Na verdade, meu cunhado e a esposa são arquitetos, adventistas do 7º dia, e eles têm um conhecido que é de uma família muito rica e tem um problema psiquiátrico chamado esquizofrenia, né? Não sei quantos conhecem. Mas é uma patologia psiquiátrica grave, que tem alterações importantes do pensamento, da senso-percepção das coisas, né?
E ele acompanha com um psiquiatra, obviamente, mas ele estava bastante descompensado, vamos dizer assim, e a vida dele estava muito atribulada. E a amizade com eles permitiu que, no convívio, revelando amor, interesse, e também o estilo de vida deles, em resumo, fez com que essa pessoa mudasse seu estilo de alimentação, seu estilo de vida, sua forma de pensar. E hoje ele está praticamente assim, assintomático dessa doença, plenamente controlado. Então é algo assim, que foi uma pessoa que não é da área da saúde, né, um casal, né, arquitetos que têm o conhecimento de Cristo e também dos princípios de saúde e que serviu de uma bênção para essa pessoa. Um outro exemplo que eu me lembro é no meu trabalho. Eu tenho um colega médico e ele é espírita e nós conversamos bastante sobre o trabalho, as coisas em geral, e não comentei nada sobre a minha alimentação, mas minha esposa fez um almoço um dia que eu precisei levar para o trabalho, delicioso e vegetariano, né? E aí eu fui me alimentar, na hora ele chegou e perguntou, que comida é essa e tal. Aí a gente conversou, não passei a dar um sermão sobre alimentação, pelo contrário, só citei que me sinto melhor e tal. O que ele perguntou, respondi, depois não comentei mais. Bom, o fato é que meses se passaram e semana passada, antes de viajarmos, ele comentou que decidiu se tornar vegetariano com a esposa dele e eu fiquei muito feliz, reforcei positivamente o meu colega e, enfim, percebi uma maior abertura. Nós já presenteamos ele com um livro, numa oportunidade de aniversário, História da Redenção também. E você poderia também compartilhar conosco, visto que nós estamos nessa linha de alcançar, através da obra médico-missionária, pessoas da classe alta também, né? Ou intelectuais, você poderia compartilhar alguma coisa sobre o trabalho de João Kellogg? Bom, dando início ali à obra médico-missionária e o tipo de trabalho que ele realizou, porque atingiu uma classe mais alta, não foi? Bom, o Dr. Kellogg, nós falamos um pouco na palestra de ontem. Em resumo, depois que ele assumiu a liderança do sanatório de Battle Creek, o sanatório cresceu vertiginosamente. Ele tinha se colocado nas mãos de Deus e ele tinha, pelo próprio relato de Ellen White, se convertido após as conferências de Minneapolis, em 1888. E a partir daí, o trabalho se tornou conhecido mundialmente. Ele tinha muitas habilidades e acabou levando conhecimento do nome da instituição, Adventista do Sétimo Dia, até para a Europa. Reis, né, da monarquia inglesa vieram se tratar com ele. Thomas Edison, o inventor, foi lá no sanatório. Os Rockefeller, que são muito ricos nos Estados Unidos, foram lá também. Enfim, sem falar na área médica, né, ele se desenvolveu bastante também como cirurgião e acabou sendo elogiado por Bill Ho, que tem uma escola de cirurgia na Europa muito conhecida, desenvolveu muitas técnicas cirúrgicas que são estudadas até hoje. Os irmãos Mayo, da clínica Mayo nos Estados Unidos, que desenvolveram essa clínica que é muito conhecida, né, também elogiaram a performance dele. Enfim, realmente foi algo bastante significativo. E ele também se preocupava com os órfãos, com os pobres. Ele começou um orfanato, encabeçou essa ideia de começar um orfanato para órfãos, né, da Igreja Adventista que eram desprovidos de um local. Ele se envolveu também com a juventude, usando até pessoas leigas para trabalhar em cidades. Ele fez um trabalho muito bom em Chicago também, onde tinha muita desigualdade, favelas e problemas. Enfim, foi algo que realmente impactou o mundo, né? A ponto de, na época, Ellen White fazer um comentário que é bem polêmico até, mas também se relaciona com a mensagem de justificação pela fé e também com essa obra médico-missionário. O comentário de que o autoclamor havia começado, né? Enfim. Ou seja, pelas histórias, a gente vê que a obra médico-missionária realmente conseguiu atingir classes mais altas, né? Então a questão talvez é hoje em dia como que a gente extrapola essas histórias e aplica para hoje, né? Para a gente viver no hoje, né? Eu penso um pouco sobre a classe alta.
A gente fala classe alta. O que significa classe alta? Eu gosto de definição, se você não percebeu, né? Porque a gente tem que ter uma base, né? O que significa? A gente está falando de um tema, mas vamos entender o que é esse tema, né? Classe alta, na realidade, existe definições bem escrito, bem amarrada para definir esse povo. A gente sabe que geralmente a classe alta tem umas características em comum. Tem um nível de educação superior, geralmente mestrado ou doutorado, né? Pela definição que o mundo dá, não para que eu estou inventando na minha mente, né? A gente sabe que geralmente essas pessoas têm um poder aquisitivo mais alto, né? Eles ganham mais dinheiro. Sai 15 a 20 mil reais renda familiar, de 15 a 20 mil reais por mês? Exatamente, já temos até amarrado um valor, né? E geralmente essas pessoas são mais pós-modernos, mais secularizados também. Não todos, né? Mas tem três características em comum, geralmente, a classe mais alta, né? Então, já estamos lidando com um povo que tem educação. Sabe que? Então, a gente tem que estudar esse povo e entender como que a gente alcança esse povo. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O Evangelho, a chave, é contextualizar para a realidade da pessoa. O que significa isso? A gente tem uma mensagem de saúde, a gente tem uma mensagem de salvação. Como que eu faço essa mensagem relevante à vida do Tiago? Como que eu faço, então, essa mensagem relevante a Renata? Para eu fazer isso, eu tenho que entender quem é Renata. O que é que a vida dela, que é interessante, o que ela pensa, como que ela enxerga o mundo, né? Então, a gente estuda a pessoa, entende que a pessoa tem uma coisa que chama cosmovisão. Como que a pessoa enxerga o mundo, né? A cultura da pessoa, a pele da pessoa, a pele do pensamento dessa pessoa. Então, eu posso chegar para Renata, eu posso falar em inglês. Você fala inglês, Renata? Então, se eu for chegar ao lado da Renata, e aí, tudo em inglês, vai adiantar alguma coisa? Mesmo se eu falo tudo direitinho, né? Se eu dou umas instruções para ela em inglês, ela vai balançar a cabeça e não entendeu nada. Então, assim, vamos entender que mesmo falando a mesma língua, eu posso falar algo que ela não entendeu. Porque não entrou na cosmovisão, não entrou nos óculos que ela enxerga a vida. Você está falando sobre pós-modernismo, e uma das características do pós-modernismo é uma dificuldade de eu encontrar uma verdade única. Então ele pensa assim, puxa, por que você está brigando por religião? No final de contas, todas aproximam de Deus. E você tem aquela visão assim, só a Bíblia. Então já gera uma forma de pensar diferente. As fontes do conhecimento dele não são as mesmas fontes. Não referências são. diferentes, né? Então, como que a pessoa que tem um alto nível de educação pensa? É uma pergunta. Geralmente, como Paulo diz, vamos usar o que a Bíblia diz. O Paulo diz, eu me fiz grego para o grego, né? Quer dizer, sem abrir mão dos princípios bíblicos, eu tenho que entrar na vida dessa pessoa, eu tenho que trocar a minha pele para entender como que funciona a mente deles. Agora eu vou te dizer, então vamos chegar na prática, né? Pessoas que têm alto nível de educação geralmente querem comprovar tudo que você fala. Não dá mais para eu dizer, olha, irmão, eu estou usando esse produto e eu vi que meu irmão tomou e já melhorou. Que isso é uma história que significa absolutamente nada. Eu estudei na área de medicina, né? Então, para minha mente, se você quer me mostrar que esse remédio, ou então produto natural funciona, não quero ouvir que a sua avó tomou e ela melhorou. Eu quero ver o quê? Vamos colocar em 2.000 pessoas. 1.000 não vai saber o que é o produto, 1.000 vão saber. Vamos fazer uma comparação, né? Desses 2.000 melhorou, né? O que dizer? 1.000 estava usando o seu produto e 1.000 nem sabia que estava usando. Então, porque existe esse efeito, eu estou usando e já melhora, né? Placebo. Então, o que dizer? Agora a gente está entrando numa área de pesquisa, porque eu quero comprovar aquilo que eu estou falando. Então, vamos pensar um pouco da área da obra médico-missionária, né? Vamos quebrar uns paradigmas nossos, né? Pode ser que eu uso carvão na minha casa. Eu uso. Mas agora, se eu vou chegar para o meu amigo, meu colega médico e dizer, cara, tem que usar carvão,
ele vai rir na minha cara. Sabe por quê? Porque existe... Tu tem pesquisa para me mostrar? Né? Então, a gente tem que usar metodologia, métodos que vai alcançar a pessoa devido à educação e à experiência de vida deles. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente vai abrir mão um pouco de umas coisas. Na área de medicina que eu mais trabalhei era pronto-socorro. Pelo padrão de medicina no pronto-socorro, a gente tem um uso de carvão. Sabe o que é? Uma pessoa que entra com um sobredose de remédio, eles tomaram 50 comprimidos de um remédio, entraram no pronto-socorro, então a gente vai colocar carvão já pré-feito numa solução para eles tomar. Por quê? Porque tem propriedades de absorver esse remédio que ainda não foi absorvido na circulação deles. Né? Agora, a gente tem que usar isso e partir para isso para alcançar os outros usos, né? Mas então a gente tem que justamente entender a mente da pessoa, da alta classe, e tentar usar os princípios da mensagem de saúde de forma aplicada corretamente, para alcançar e não criar barreiras. Não criar barreiras. Sim. Só uma ressalva. Por isso é importante o direcionamento de profissionais habilitados, né? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim. Isso é muito importante, já que é uma referência para a sociedade, essa habilitação. Não quer dizer que um arquiteto não possa fazer um excelente trabalho, mas ele é, vamos dizer, orientado, vamos dizer assim, direcionado, né, por algum profissional, e pode até, isso é o ideal de se existir na igreja, pode até entrar em contato, tirar dúvidas, expor o caso. Enfim, tem que ter essa interligação, porque Sim. todos são chamados a um trabalho só. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, assim, no seguinte. Quando eu ouvi falar sobre a mensagem de saúde, sobre os tratamentos com água, eu pensei em qual livro Ellen White determinou quais são os tratamentos com água, quanto tempo no frio, quanto tempo no quente, né? E com o tempo eu descobri que não havia esse livro. E aí, lendo a biografia dela, ela recebe a visão de saúde e depois ela vai para Nova York, fala assim, olha, Deus está dizendo que nós temos que praticar isso aqui. Como nós vamos praticar? Lá em Nova York tem pessoas naturalistas, vou lá para o Our Home. Aí foi lá para o Our Home, aprendeu algumas coisas, não gostou de outras, falou assim, vamos aplicar o que eles têm de bom? E foi aplicando. Então, me parece que também há um espaço para descobertas científicas. Eu queria saber, assim, nós... Há 200 anos atrás não tinham, talvez, todos os recursos médicos que tem hoje. Qual a opinião de vocês, tendo em vista que muitas pessoas são muito fechadas ao uso de qualquer medicamento? Às vezes, mesmo em face da morte, não usa analgésico, não usa antibiótico, está lá com a superbactéria. O que vocês podem me falar disso, à luz do Espírito de Profecia, à luz da mensagem de saúde? Como vocês verem as invenções de hoje, a sua possibilidade de aplicação ou a sua negação? Existe um livro que foi escrito por um médico e doutor em farmacologia, que foi o diretor do departamento de farmacologia da Loma Linda. Né? A Loma Linda é uma universidade adventista que foi fundada pela igreja, pelo apoio da Ellen White, na época dela. Né? E ele conta no livro, é muito interessante, ele conta no primeiro capítulo que ele praticou a farmacologia, ele era o diretor da faculdade de farmacologia, mas sempre atrás na mente dele ele pensava, será que está certo mesmo? Né? Que tem nessa conversa que Ellen White diz que está contra drogas. Né? Então ele colocou na mente, ele propôs, eu vou estudar de forma completa os escritos de Ellen White em relação de remédio, de droga. Né? E ele, então, escreveu um livro que não é para o nível acadêmico, é um livro que qualquer pessoa leigo pode ler, e é muito bonito o livro. E ele pega justamente que ela tem que falar sobre o uso de drogas, e que significava droga na época dela, quais foram as drogas que as pessoas usavam, e realmente eram drogas que matavam pessoas. E quando então começou a entrar antibióticos que salvam vidas, remédios para malária, por exemplo, que salvavam vidas, ela recomendava o uso das mesmas. Você lembra o nome do livro? Para citar? Eu não lembro. Tá.
Pois é, ruim Deixa isso, eu, né? nesse Mas, momento, incluir sim, também a Renata aqui na conversa. E aí, né, fiquem livres a continuar ou acrescentar também o que vai ser discutido. Quais são outros métodos eficientes em levar a mensagem a pessoas cultas, ricas ou influentes? E se conseguir ser também bem prática para o pessoal conseguir visualizar, vai ajudar bastante também. No livro Serviço Cristão, no capítulo A Obra entre os Ricos e Influentes, Ellen White afirma que algumas pessoas teriam habilidades especiais para tratar com ricos e pessoas de influência. Ela declara: estes, os que trabalham com pessoas influentes da sociedade, devem buscar de Deus sabedoria para saber como alcançar essas pessoas, não somente para uma relação casual com elas, mas para, mediante esforço pessoal e fé viva, despertá-las para as necessidades da alma, levá-las ao conhecimento da verdade tal como é em Jesus Cristo, a ciência do bom viver. Essas habilidades, elas são compreendidas de forma a você ter tato com essas mentes secularizadas, mas você não perder o foco durante o relacionamento, que é levar as verdades espirituais. O conjunto dessas duas habilidades, ser zeloso pela verdade, pelo Evangelho, e ter o tato, ter a habilidade ao falar com essa pessoa de forma equilibrada, de forma agradável, ela diz que são pessoas com habilidades especiais para tratar com essas pessoas. Em Parábolas de Jesus, no capítulo O Maior Perigo do Homem, ela diz: Cristo unicamente substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração do amor. Preguem os servos de Cristo o Evangelho com o Espírito enviado do céu, e com ele trabalhem para o benefício do homem. Então hão de se manifestar no abençoar e soerguer a humanidade, resultados cuja consecução seria totalmente impossível pelo poder humano. Ela diz: preguem o Evangelho com o Espírito enviado do céu. O Espírito é a palavra de Deus. Então nós não precisamos fugir dos princípios estabelecidos em sua palavra para atingir os ricos e os influentes. Talvez você poderia também acrescentar alguma coisa, o que seriam essas habilidades especiais no tratar, não necessariamente na aplicação da obra médico-missionária, mas no relacionamento do dia a dia, num encontro casual ou num consultório, ou até mesmo na igreja. Pela nossa experiência, a gente tem percebido que essas informações a respeito do Evangelho, das 3 mensagens angélicas, ou do seu braço, a mensagem da saúde, ela é bem-vinda quando ela é solicitada. Então, através de um testemunho, de uma família bem ordenada, de hábitos simples, né, do seu próprio estilo de vida, acaba trazendo curiosidade, interesse de algumas pessoas. Eu acredito que é um momento. Cristo, ele não dizia quando ele não era solicitado, quando ele não era convidado. Ele sabia a hora de falar, a hora de calar. Então, a gente tem pedido sabedoria a Deus para que a gente saiba o momento oportuno de falar, de compartilhar. E também foi trazido a questão de ser o evangelho prático, a obra médico-missionária, e a gente percebe o interesse das pessoas mais ricas em relação a essa mensagem. E até o envolvimento também com trabalhos sociais, né? Sim. Eles às vezes se envolvem, gostam de um projeto e vai criando um laço. Eu sou farmacêutica. Atualmente eu não estou trabalhando fora, mas eu me graduei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto. E eu fiz a residência multiprofissional e eu pude atuar numa área de vulnerabilidade social, numa favela, né? Na verdade, eu acho que eu trabalhei muito mais com a classe mais baixa do que a classe mais rica. Só que eu tive contato com uma senhora de uma outra denominação. Ela mantinha uma ONG nessa favela, protestante. E ela nunca me deu muita abertura assim, para compartilhar algo, então eu me mantinha na minha ética profissional, né, ali naquele ambiente de trabalho.
E depois que eu vim, hoje atualmente eu moro no Pará e eu mantenho contato com ela através do Facebook. Inclusive as mídias sociais, ela pode ser uma bênção para as pessoas que se relacionam conosco, quando compartilhamos textos inspirados. E eu mantenho relacionamento com essa mulher e eu sugeri que ela é muito envolvida, né, com a comunidade, e eu sugeri que ela presenteasse essa comunidade com aquele livrinho de R$1, um missionário Viva com Esperança, que falou sobre saúde em 2015. E aí ela disse que havia lido e que era maravilhoso. E eu pude conversar com ela e nós combinamos. Ela já distribuiu mais livros adventistas, missionário, esse de R$1, do que eu e meu marido juntos. Claro, assim, que, né, nós acabamos ajudando o financiamento dos livros, né, mas o interesse dela, ela distribuiu na sua comunidade, ela é advogada, ela ocupa uma alta posição na sociedade de Ribeirão Preto e na sua igreja. Nós distribuímos ela distribuiu mais de 700 livros adventistas. Você vê que a pergunta é se ela chegou a se converter. Sim, eu acho interessante essa pergunta. Nós temos mantido contato. Recentemente eu mandei um e-mail para ela, um pouco mais decisivo em relação aos sábados, profecias se cumprindo. E recentemente eu dei o livro Grande Conflito para ela e eu solicitei que ela lesse. E ela falou, é tremendo esse livro. Sinalizou positivamente. Algo inigualável, assim. Os escritos de Ellen White são, como foi dito aqui, eles são fáceis de serem entendidos, inclusive por essa alta classe e mais próximos à nossa cultura. Então eu acredito que essa literatura pode atingir muitas pessoas. Louva a Deus por esses projetos da igreja. No ano de 2016, o livro do ano é Ciência do Bom Viver. Você que já leu, releia. Quem não leu ainda, não deixe de ler. Em relação a métodos para atingir essas pessoas, como foi bem falado, precisamos sempre lembrar de Jesus, que é o grande missionário, nosso exemplo. Se você for ler o Evangelho de João, você vai ter praticamente um estudo de caso. No capítulo 1, ele é abordado por aqueles discípulos de João. E ele pergunta, o que vocês querem? Né? Ele pergunta, qual é a sua necessidade? Porque cada pessoa tem uma necessidade percebida. Isso acontece muito na área médica. A pessoa vem, doutor, minha tia outro dia, fiz uma avaliação médica, já de uma certa idade, olha, eu estou com dor no joelho direito. Então, fui lá, ela me trouxe a ressonância, raio-x, e depois da ressonância que ela fez, dei uma olhada, em resumo, era uma artrose leve. Mas ela trouxe outros exames de sangue também, e percebi que ela tinha uma glicemia de jejum alterada, bem alterada, o lipidograma, são as gorduras no sangue, muito aumentadas, ou seja, tinha fatores de risco para morte, né, cardiovascular, muito mais importantes do que uma dorzinha no joelho. Mas eu não ia falar do coração, falar desses problemas antes de falar do joelho, porque ela veio se queixando do joelho. Eu falei, então, ela era obesa, obesidade central, né, aquela que aumenta também o risco de muitas complicações. Enfim, então eu disse, olha, para melhorar o seu joelho, tem uma série de coisas, e por aí foi abordando. E também tem um probleminha com o restante do organismo, pelos exames aqui, precisa cuidar do colesterol, repetir esse exame para ver se confirma diabetes ou não, e todas essas medidas para fortalecimento da musculatura e melhorar a dor no joelho, vão ajudar nesse outro problema. Ou seja, aquilo que era percebido não era o problema real médico dela. E sempre vai ser assim com as pessoas. A pessoa vai ter um problema percebido, mas não vai ser o problema real, que é a necessidade de Cristo como Salvador. Então você vê no Evangelho de João, que ele pergunta, qual é a sua necessidade? Onde você mora? Eles perguntam, vem, acompanha, vem comigo. E aí no capítulo 2 você vê a necessidade social sendo suprida nas bodas de Caná. Você vê no capítulo 3 uma necessidade espiritual de um líder religioso, perguntando, e aí então ele fala sobre o novo nascimento. Capítulo 4, uma necessidade, vamos dizer, emocional, uma vida desmanchada, relacionamentos frustrantes. O capítulo 5, então, um aspecto físico, aparentemente, puramente, né? Levanta, você quer ser curado, né? Está ali o tempo todo ao lado do tanque de Betesda, aquele paralítico.
Então, ele sempre quer atingir o coração, sempre quer apontar para a necessidade real, mas ele se utiliza da necessidade percebida. Isso é muito importante a gente ter em mente. Apesar de ser importante a mensagem da saúde na abordagem com os ricos, eu acredito que nem todos serão atingidos através dessa mensagem. É fundamental a abordagem, a questão que o Bradley trouxe, a questão da cosmovisão, entender qual é o conceito dele sobre o mundo. Nós precisamos conhecer um pouco da nossa fé, porque somos criacionistas. Numa mente secularizada, elas rejeitam que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Eu trabalhava com 10 oficiais de justiça num outro estado. E lá todos eram cristãos. Aliás, um eu acho que era ateu declarado, outro adventista. E os outros, todos eram cristãos, mas indagando, nenhum deles aceitava a criação em 6 dias. Só finalizando o que você estava falando agora, quando a gente faz uma comparação na pesca, se me permite fazer uma comparação, tem várias maneiras de pescar, né? Eu aprendi uma forma na Amazônia que era usando a malhadeira, que é tipo uma rede, né? Que eles colocam e deixam e o peixe entra, né? Você pega alguns tipos de peixe com essa pesca, mas tem outra forma de pesca aqui com o anzol, né? Quando você pesca com o anzol, você pega outro tipo de peixe. E com o anzol você espera o peixe começar a beliscar e você então pega o peixe, né? Eu penso, quando a gente pesca almas na alta classe, não é malhadeira. Não é você joga a rede e pega um grupo. É pessoa por pessoa. E como você falou, é esperar a pessoa beliscar. A pessoa vai mostrar, eu tenho interesse. Sim. E você vai pegar essa pessoa. Exatamente. Não vai pegar todos, que não é todos que têm interesse. Exato. Além da cosmovisão, algo importante também conhecer qual é a imagem que essa pessoa rejeitou de Deus. É uma falsa imagem? Exatamente. Geralmente ela é. Algumas doutrinas que são comuns no meio secularizado que afastam as pessoas do cristianismo. Dentre elas é a doutrina do inferno eterno, o sofrimento humano e o evolucionismo. Então nós precisamos entender qual Deus essa pessoa rejeita. Será o Deus verdadeiro, aquele que nós temos provado e visto que é bom, ou um Deus falso? Em temas como estes, né, do evolucionismo, por exemplo, às vezes fica difícil, se nós não somos da área, estar argumentando ali e provar o criacionismo. E eu acho interessante pegar o contato e não discutir o assunto no momento, porque você vai ficar até mesmo com uma imagem ruim. Mas, na oportunidade certa, mandar um DVD bem preparado, algo desse tipo pode ser eficiente. Mas tem algo que a gente não é da área, mas geralmente eles também não são da área. Eles são formados em economia, mesmo em medicina, ele também não é da área. E a teoria virou ele não fato, fez biologia, né? Sim, isso é interessante. Inclusive, eu gostaria de sugerir. Claro que assim nós temos que ter tato, habilidade numa discussão, né? Se a gente não domina o assunto, é melhor a gente se calar muitas vezes, depois manda algum material. Mas se nós temos alguma condição de conhecermos mais a fé que nós professamos no criacionismo, tem um livro que ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, pelo Michelson Borges, e ele tem sido disponibilizado gratuitamente nas associações. No norte do Pará ele está disponível, eu não sei nessas associações aqui. Ele se chama Restaurando a Verdade. Ele não traz somente o criacionismo como filosofia, de forma sucinta, de forma discreta, mas para que a gente consiga discutir, principalmente um jovem que vai à universidade, ele vai ser abordado constantemente sobre esses assuntos. Tiago, vamos partir para essa pergunta. Eu quero deixar mais específico para você, mas todos podem colaborar também. Que importância Ellen White deu à obra entre as classes mais altas da sociedade? Ela enfatizou isso? Olha, ela foi muito enfática, Jean Carlos. Ela falou que há uma obra que deve ser feita em prol dos ricos. Precisam ser despertados para reconhecer sua responsabilidade como a quem foram confiados os dons do céu. Está em Parábolas de Jesus 230. Ela também fala que aqueles que possuem instrução, riqueza ou fama ocupam posição saliente no mundo, raramente são abordados pessoalmente sobre os interesses de sua alma. Por que raramente são abordados? É que, historicamente,
nós somos muito bons de teologia, mas nós somos fracos de missão. Eu queria destacar. A gente é muito bom para ficar discutindo aqui o concerto eterno, o sábado, a lei, os juízos, escatologia. Nós somos excelentes, Daniel e Apocalipse, ninguém vai conhecer mais. Mas e agora, como você aborda a classe X e tal, parece que não existe essa cadeira, essa disciplina, não existe um material. Eu quero um material aqui para abordar rico. Não tem esse estudo bíblico. Hoje está começando a sair coisas com um acabamento diferente, um material luxo, tem uma revista do Novo Tempo, Daniel Apocalipse, elas são portas de entrada diferentes. Agora, nós não temos um treinamento, ou seja, você trouxe um conceito interessante, a questão da qualidade do material utilizado e também de palestras. Quem lembra aquele estudo antigo, a Bíblia fala, vocês lembram? E você compara com o material hoje, é uma diferença gritante. Então, nós precisamos saber métodos de abordagem. E agora eu queria comentar um pouco que a Renata e o Brad estavam falando. Ele falou sobre fisgar o anzol e ela estava falando sobre o criacionismo. Então, eu queria contar um caso, como eu acho um método interessante de fisgar. Você está trabalhando com uma pessoa pós-moderna, provavelmente alta classe, instruída. Primeira pergunta, fala assim, olha, o que você pensa? O que você entende de Deus? Deixa ela falar, interesse-se pela crença dela. Ele vai falar, não, eu não acredito no Deus da Bíblia, não. Não tente combater, ouça, fala assim, é mesmo, por quê? Ok, ouça. No final, provavelmente ele vai te perguntar o que você crê. E aí uma pessoa, eu fiz isso, ele me perguntou, mas você crê em Adão e Eva, aquela historinha lá? Aí o que a Renata falou, ele rejeitou uma imagem. Eu falei, rapaz, o problema do mundo começou com uma questão política. E eu tracei o céu ali, olha, e ele gosta muito de política. Na verdade, o universo é muito maior que o planeta Terra. Geralmente as pessoas pós-modernas têm a tendência de acreditar em extraterrestres, vida em outro planeta. Você acredita em vida em outro planeta? Eu falei, mas é claro, rapaz, existe muito ET por aí. É verdade ou não é? Então joga as coisas, ele vai ficar confundindo, porque se você é crente, ele já vai ver uma confusão, assim, não sei mesmo. O cara não acredita em extraterrestre, acredita muito em extraterrestre. Eu não acredito que eles são verdes, com o olho na testa, mas existe, a gente não sabe como que é. E tudo começou porque o grande criador do universo teve um problema político com o maior general, o comandante, onde ele tenta dar um golpe de Estado. É mesmo, está na Bíblia. Você nunca viu na Bíblia? E aí o que acontece? Um desses planetas cede à rebelião que começa no céu. Você dá um contexto político ali, você começa a traçar a história como uma trama de um filme. Eu falo, isso aqui é melhor que Netflix. Ok? Despertar interesse. Você desperta o interesse. Eu acredito que mesmo as pessoas que têm alguma habilidade para tratar com a alta classe, ela ainda pode se desenvolver. Um outro livro que eu gostaria de sugerir para abordagem com pessoas de alta classe e também de todas as classes, chama Estudando Juntos, do pastor Mark Feeling, também pela Casa Publicadora. É um livro onde você pode desenvolver habilidades, pode adquirir conhecimentos a respeito da crença, porque nós podemos tratar com ateus, mas também nós podemos tratar com outra denominação qualquer. Então, nós precisamos também saber quais são as suas doutrinas, no que eles creem, para que nós conheçamos aquele que a gente deseja atingir e, com respeito, de modo oportuno, conversar a respeito, saber como se relacionar com essa pessoa. Tem denominações que nós não podemos... Existem regras sociais, né, que a gente não deve ultrapassar. E eu acredito que esse livro, Estudando Juntos, do pastor Mark Feeling, facilita esse relacionamento. Nós tivemos, inclusive, felizes experiências com jovens mormons, com esses métodos trazidos por esse pastor evangelista. Até porque o último texto que eu gostaria de ler, que está lá em Testemunhos Seletos, volume 2, página 225, diz que têm sido cometidos erros em não buscar alcançar com a verdade pastores e outras pessoas de classes mais altas. Temos evitado por demais as pessoas que não são de nossa fé. Embora ela continue aqui que a gente deva se associar com eles, deveria haver um fundo, alguma iniciativa. As necessidades das classes mais pobres geralmente são bens materiais. As necessidades das classes mais ricas não são bens materiais. Às vezes, são problemas emocionais, familiares e de saúde.
E eu quero destacar aqui algo na igreja que tem tentado atingir as classes mais ricas e talvez tenha sido mal compreendido. Vamos pegar o Espaço Novo Tempo. Eu não concordo com todos os métodos do Espaço Novo Tempo. Eu queria destacar um método que eu não sou a favor, que é a adoração. Eu tenho uma visão que eu considero ser bíblica sobre adoração. Eu acho que não haveria necessidade de flexibilizar essa questão da adoração, principalmente na parte de música. Agora, eu tenho amizade com um pastor de Espaço Novo Tempo. Ele me falou: meu culto começa às 10 e termina às 11h30. Não tem muita plataforma, liturgia, doxologia. Por quê? Porque essas pessoas geralmente têm pouco tempo. E se você chegar lá para ela ir para a classe dos professores às 8 horas e sair 12h30, porque teve apresentação de criança, teve batismo, leitura de ata da igreja, isso demora demais. Então, o Espaço Novo Tempo, a programação é curta. Procura-se fazer uma programação com muita qualidade. Procura-se oferecer um serviço como se você estivesse entrando numa grande empresa. E a pessoa, talvez de alta classe, ela olha você, camisa branca, calça preta, gravata, às vezes um terno mais folgado, mais tradicional, e ele vê assim: rapaz, lá vem um crente que não estudou, vive de dinheiro. Ele já coloca uma etiqueta em você, um estereótipo, e ele tem uma barreira. Então as pessoas podem ir cobertas devidamente, mas talvez não no método mais tradicional de vestimenta. Não estão quebrando alguma regra, mas estão retirando um preconceito para ali fazer um programa. Então tem coisas positivas que devem ser colocadas em prática. Sim, são estratégias. A gente não pode pensar que a única estratégia é antiga. Vou distribuir folhetos. A maioria das pessoas hoje recebe tanto folheto, elas vão jogar na rua. Essa estratégia hoje, ela tem pouco, mas é a estratégia que a gente sempre pensou. Vou dar um grande conflito, vou dar um folheto. E voltando para a saúde, eu até... Antes de você voltar, posso falar uma coisa rapidamente? Vamos concluindo, né? Pode falar. Sim, realmente você está falando de uma cosmovisão, né? Sabe, a tendência do ser humano é julgar. Julgar. A gente quer julgar o comportamento dos outros, né? Porque comportamento, as ações que a pessoa faz, é a camada por fora que a gente enxerga. A gente enxerga a tua roupa. Eu enxergo que você tem gravata, eu não tenho. Eu enxergo que você faz umas coisas diferentes do que eu. Mas o que está abaixo desses comportamentos? São valores. E então, abaixo dos valores é a cosmovisão, é a maneira que eu enxergo o mundo, né? Então, o que acontece? Eu vejo o comportamento, eu quero julgar. Porque, na minha cosmovisão, se você for fazer isso, é porque você acredita tal valor, né? Então, a gente vê um pouco, por exemplo, a maneira que a igreja faz a liturgia diferente. Nós temos 2 igrejas em Manaus que alcançam classe alta, né? Como você falou, não são chamados igrejas, são chamados comunidades, né? Comunidade adventista de tal lugar. As pessoas não usam roupa tradicional, não tem plataforma na igreja, né? Em alguns lugares até sentam num círculo, mas espera aí, esse negócio não é de Deus, né? A gente quer julgar. Por quê? Porque eu já tenho um comportamento que eu sempre faço. Então, se não cabe dentro de meu comportamento, então meus valores eu não aceito, a gente rejeita. Mas a gente tem que estudar a profundo realmente, né? Que é a razão da gente fazer a liturgia. Então, pensando no Novo Tempo, hoje em dia o Novo Tempo tem mais de 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia na classe bíblica do Novo Tempo. 1 milhão no Brasil. Eu estou vendo a Renata ali, está com o microfone. Muitas vezes no Espaço Novo Tempo vai ter uma pessoa que vai frequentar lá e que jamais entraria numa igreja no estilo tradicional. Eles anunciaram nessa semana que chegaram 1 milhão de estudos bíblicos. Nós temos uma aluna lá no ICEVES que ela veio através do Espaço Novo Tempo, né? E ela foi estudar no ICEVES e lá ela aprendeu tantas coisas e ela entendeu que existe um método de adorar a Deus que é mais apropriado, mas a forma que ela foi despertada, vamos dizer assim, foi através de o que chama de grupo de influência, ok? Ou seja, eram amigos se encontrando e dali ela se aproximou da igreja e ali ela começou a aprender sobre a Bíblia
né, sobre o espírito de profecia, e hoje a visão dela é completamente diferente de quando ela primeiramente chegou. Mas depois da Renata, eu queria ainda comentar mais uma coisinha. Vai lá, Renata. O texto que eu li diz: preguem o evangelho com o Espírito enviado do céu. Os testemunhos, tanto a Bíblia quanto os testemunhos de Ellen White, eles são muito claros e eles são muito específicos na forma que Deus deseja que nós o adoremos, que nós vivamos. E eu acredito que muitos métodos podem ser usados de evangelismo, esses espaços. Eu acredito que muito é válido dessas iniciativas. Mas nós precisamos antes cumprir tudo que já está estabelecido, tudo que já está claro. Então, eu acredito que o passo do homem em relação à sua criatividade para atingir outros homens será mais seguro se a gente, de fato, estiver mais fundamentada na sua palavra. E tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Eu insisto em atingir os ricos, até pela nossa experiência. Nós temos vivido isso através de literatura. Não um folheto é muito pouco. Né? Assim, eu acredito que para uma mente mais complexa, mais secularizada, em Patriarcas e Profetas, eu vou ler uma citação, mas conquanto o conteúdo bíblico e dos escritos de Ellen White reprovam o pecado, porque as nossas igrejas, os nossos espaços, Novo Tempo, eles devem reprovar o pecado. Qual é a nossa missão? Preparar um povo para a vinda do Senhor. Se nós não reprovamos o pecado... E João Batista atraiu diferentes classes da sociedade, né? Ellen White diz que seríamos cães mudos se não falarmos, se não adverti-los do perigo iminente da volta de Jesus. Então, conquanto esses princípios bíblicos e os textos de Ellen White reprovem o pecado, a sua mensagem oferece o bálsamo de Gileade à alma enferma pelo pecado. É Cristo, o desejado de todas as nações. Nós precisamos entregar, através de literatura, o Cristo que desejamos. Nós precisamos viver a cada dia, desejando aquele que esperamos. Eu vou dar a vez para o Cleven, e aí nós vamos encerrar com o Tiago. É importante nós lembrarmos que o coração humano é enganoso, né? Todos temos uma tendência, até uma citação de Ellen White que traz a ideia que todos temos uma tendência para extremos. E em relação à cultura não é diferente. Temos a tendência para um lado ou para o outro, ou transigir nos princípios, ou então afastar pessoas agindo de maneira extremada, fanática, intransigente, não amorosa, não misericordiosa. Então, só o Espírito Santo é capaz não só de nos capacitar, mas de trabalhar na vida das pessoas. Nosso trabalho é nulo, ele não é capaz de nada. Então, é muito importante a oração pela pessoa que você deseja atingir, pelo projeto que você quer desempenhar, e esse estudo pessoal, levantando tudo que a palavra de Deus diz, os princípios, os escritos de Ellen White, porque só pelo Espírito Santo nós seremos libertos de não nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. Eu queria dar um exemplo rápido para a gente ver essa questão que há muito preconceito com o Espaço Novo Tempo, e um preconceito até dentro da associação com outros pastores que estão em igrejas tradicionais. E uma associação, um pastor do Espaço Novo Tempo estava lá num concílio e os outros pastores pressionando ele, né, falando, puxa, mas e isso, com preconceito. E esse pastor virou e falou assim, quantas pessoas desde o início do ano já entraram na igreja de vocês e que são visitas? Os pastores pararam, olha, a gente não tem esses dados. Ele falou, olha, eu tenho 90 visitas desde o início do ano que entraram na minha igreja, eu tenho contato delas, eu tenho o WhatsApp delas, eu mando mensagem para todas elas, eu estudo com X pessoas delas. E todos eles se silenciaram, porque o sistema do Espaço Novo Tempo tem que funcionar como uma empresa de primeiro mundo. A outra parte que eu gostaria de... Assim, algo bom a se copiar, a qualidade. Outra parte que eu queria voltar para a saúde seria, às vezes, o preconceito com alguns métodos que parecem pré-desenvolvimento, pré-medicina moderna. Eu acho que o Brad achou o livro que eu havia pedido para ele. Eu queria falar, mas, Brad, se você puder falar rapidamente desse livro para a gente. Não, você fez uma pergunta, mas você foi cortado. Só para vocês, se tivesse interesse, o livro chama A Physician Explains Ellen White's Counsels on Drugs, Herbs and Natural Remedies. O médico explica o conselho de Ellen White sobre drogas, ervas e remédios naturais. É pelo Dr. Mervyn Hardinge.
né? Tem um livro muito bom. Se alguém queria realmente entender um pouco mais, você fez essa pergunta, né? Muito obrigado. Vocês puderam ver que eles estavam aqui, né, empolgados, e acredito que vocês foram abençoados também. Mas nesse é o momento de nós encerrarmos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Nosso grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada dia. Muito obrigado pela reflexão que fizemos aqui, pela leitura da tua palavra e também do testemunho de Jesus. Obrigado pelos conselhos aqui apresentados. Senhor, nós somos absolutamente incapazes de colocá-los em prática sem a ajuda do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós esse Espírito Santo para nos dar discernimento, nos dar verdadeiro amor pelas pessoas. Que antes de tudo sejamos abençoados pelas ricas bênçãos que o Senhor quer nos dar a cada um, em termos físicos, emocionais, abençoando nossa família, os relacionamentos, para que de fato tenhamos algo de bom a oferecer à sociedade que cerca cada igreja e que nos cerca. Fica conosco, abençoe cada um aqui. Nos faça missionários conforme Teu coração. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Pedimos também que perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é muito importante a gente pensar. Em relação à nomenclatura também, até 1890, a obra médico missionária era chamada de trabalho benevolente, né? Foi até comentado na palestra de ontem, o benevolent work. E era algo não só relacionado à saúde, mas até cuidado com pobres, em relação a suprir necessidades de viúvas que não tinham nem como rachar lenha, por exemplo. Os jovens, as pessoas leigas da igreja se envolviam, iam nas casas, visitando, vendo as necessidades da pessoa. Enfim, seja qual fosse a necessidade que pudesse ser suprida, isso também abrangia a obra benevolente, né, que ficou depois conhecida como obra médico-missionária, por causa também do sanatório, depois da administração do Kellogg e os associados, que houve um crescimento muito grande e uma repercussão muito grande dessa obra. Então, hoje nós conhecemos só como obra médico-missionária, e no português realmente pode limitar um pouquinho e reduzir, né, a amplitude que isso tem, né? Um outro destaque que talvez nós possamos fazer é que quando você fala em saúde, a gente já pensa em gente doente. Mas você tem também uma saúde preventiva. Ah, só vou trabalhar com quem está no hospital doente? Não. Posso trabalhar de maneira preventiva para as pessoas não adoecerem. Exatamente. E isso é algo que tem interessado o mundo inteiro, né? O mundo secular. Ainda mais na sociedade que nós vivemos, pós-moderna. Ela quer falar da obra que a gente usa do ramo da saúde para alcançar as pessoas, né? Usando isso como uma ferramenta de trabalho missionário, né? Então eu gosto até de pensar um pouco quando as pessoas perguntam, tem que ser médico ou então tem que ser enfermeiro, dentista para se envolver na obra médico-missionário? E a resposta que é não. Mas quando a gente pensa na educação, eu considero então uma profissão de saúde como uma ferramenta a mais para poder fazer a obra médico-missionária, mas não é obrigatório. Então, quando eu penso um pouco da visão da Ellen White, eu penso em duas coisas. Duas coisas que ela usou como exemplo que a gente fala muito. Eu acho que todos podiam falar. Uma é uma cunha. Ela diz que a obra médico-missionária é uma cunha. O que é uma cunha? Talvez quem trabalha em madeira podia falar um pouco mais. A gente coloca uma cunha, uma coisa... Quando tem uma brecha pequena, a gente quer enfiar uma coisa nessa brecha para poder aproveitar dessa brecha, manter aberto e fazer algo mais para abrir, né? É uma cunha. Então, ela considerou a obra médico-missionária uma cunha, alguma coisa, uma ferramenta que a gente pode enfiar, uma coisa para entrar, penetrar. Ouvintes, em nome de Jesus, pedimos. Amém. Amém. Bom, a primeira pergunta eu gostaria de direcionar ao irmão Bradley. Qual foi a visão de Ellen White sobre a obra médico-missionária? A visão no sentido de filosofia, né? Como é que ela entendia
o que era a obra médico-missionária. Giancarlo, bom dia a todos. Eu acho que a gente pensa na palavra visão e missão juntos às vezes, né? Entender qual é o objetivo, né? Para onde a gente quer, o que é a razão de ter a obra médico-missionário, né? Então, qual que era a visão de Ellen White? Na realidade, Ellen White escreveu muito sobre a obra médico-missionário, né? E às vezes a gente até tem um pouco de dificuldade de traduzir essas palavras para o português ou então qualquer outra língua, né, para entender o que significa realmente a obra médico-missionário, né? Qual é a definição da obra médico-missionário? Então, para entender realmente o que ela pensava sobre a obra médico-missionário, né? Tem pessoas que perguntam, especialmente mais na língua portuguesa ou espanhol, né? A obra médico-missionário é uma obra dos médicos sendo missionários, né? E quando a gente vê na língua original em inglês, não é isso o que traz, talvez, né? E o outro exemplo que ela usa, né, é um braço direito. É um exemplo interessante, a gente pensa do braço, né? A maioria das pessoas escrevem com o braço direito, né? A gente depende muito com o braço direito, porém não é a cabeça, né? Não é o coração, não é o cérebro, mas é um elemento que a gente depende muito, a gente utiliza muito, né? Então, na obra médico-missionário, embora não é o essencial a mensagem de salvação, é uma ferramenta muito útil que a gente pode usar para penetrar regiões que talvez a gente não conseguiria entrar se não fosse às vezes pela obra médico-missionário, e tem utilidade, né, como um braço que serve a gente, traz benefícios reais às pessoas. Ainda aproveitando essa visão, essa metáfora que Ellen White trouxe do braço, é muito interessante a gente pensar que o braço que você tem aí, direito, a maioria das pessoas são destras, foi ele o responsável por alimentar você hoje, né? Algo interessante. Para o corpo, ele é muito essencial. Não só para o corpo entrar em algum lugar, como a Ellen White colocou, abre portas, mas também para nutrir o corpo. Então a gente percebe que ela relacionou muito a igreja, saúde da igreja, com o envolvimento na obra médico-missionária. Bom dia novamente, irmãos. Nós vamos continuar com a nossa programação, com a mesa redonda. Eu gostaria de, mais uma vez, apresentar quem está aqui conosco. O Tiago Helker, vocês já conheceram, esteve palestrando há pouco. Também Bradley Mills. Cleven está palestrando também. Sobrenome? Souza. E a esposa do Cleven, Renata Souza, vai estar também unindo-se a nós nessa mesa redonda. Nós vamos ter como tema métodos para alcançar as classes mais altas e também as mais intelectuais, ok? E antes de começarmos, eu vou convidar os irmãos a fazermos uma oração. Vamos nos colocar de joelhos e orar a Deus. Okay? Senhor nosso Deus, nós queremos agora entregar esse momento em Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo possa ungir a cada um de nós para podermos falar coisas que irão edificar a Tua igreja. Abençoe os